Olá, muito boa tarde. Chama-se Movimento Ação Ética. Foi lançado no início deste ano, em janeiro, e tem o objetivo de estimular o debate sobre ideias, o pensamento ético e a ação dos cidadãos na sociedade que todos construímos. E hoje temos o privilégio de conversar com os 4 fundadores deste movimento, o Dr. Bagão Félix, o professor Paulo Otero, o professor Pedro Afonso e o professor Vítor Gil. Muito boa tarde, obrigado por estarem no programa Eclésia, precisamente no contexto do Dia de Portugal, que assinalamos este ano e que reclama sempre esta participação e a cidadania de todos nós. E, Dr. Bagão Félix, o que é que fez com que se juntassem, debatessem ideias e lançassem este movimento? Em Portugal nós temos naturalmente desafios, problemas de natureza técnica, económica e de outra natureza, mas há uma questão que perpassa por todos estes domínios, que é a ética. E nós, com vidas e percursos diferentes, modos de analisar às vezes as questões diversas e enriquecedoras, entendemos criar este movimento para aprofundar as questões éticas nas nossas decisões, na nossa vida, em casa, na rua, na profissão, enquanto agente privado ou público na atuação no nosso país. Nesse sentido, somos pessoas pouco acomodadas, que queremos ter também, fazer perguntas, às vezes obter respostas, mas sobretudo fazer uma reflexão. Eu acho que a ética em Portugal se está a transformar numa coisa relativamente secundária e ela é primordial, está antes de tudo. Não é uma pedra pómez, quer dizer, que tem muitos buracos, é muito porosa, tem muita densidade, tem pouca densidade, pouco peso, e nós queremos transformar a ética não numa pedra pómez, mas na ideia de uma pedra dura, sólida, duradoura, às vezes mesmo intemporal. Plural também? Plural sim, porque sem prejuízo de alguns valores éticos serem absolutamente imutáveis, como o valor da vida, o valor da família, o valor da solidariedade, o valor da dignidade e da centralidade da pessoa, nós todos, de maneira diferente, queremos estimular a ideia de uma ética pluralista. Ou seja, a ética não se aprende nos manuais. A ética resulta da convivialidade e da relação que uns temos com os outros. Mas a ética pluralista que queremos estimular não é nem uma ética minimalista, nem uma ética relativista, onde os princípios são substituídos por meras opiniões. Pluralismo sim, mas considerando uma elevada densificação da ética. E se essa é uma perspectiva para a economia, acredito que o seja ainda mais necessária salvaguardar no âmbito do direito. O professor Paulo Otero é desse âmbito e como analisa também esta necessidade da afirmação da ética, nomeadamente nesse âmbito do direito. Muito bem. O principal problema é a articulação entre o direito e a ética, porque muitas vezes se pensa que o facto de não ser ilícito é permitido. E na realidade não é isto. Como o Dr. Bagão Félix referiu e bem, a ética está acima das normas de convivência e acima das normas jurídicas. A dimensão ética é, de alguma forma, o quadro no qual se deve mover uma ordem jurídica e se deve mover o poder político. E o grande problema em Portugal é que, muitas vezes, os governantes, os decisores, não têm essa dimensão ética. E a sociedade, de alguma forma, anda desprotegida do apelo a uma reflexão ética. Nós não queremos impor valores, nós queremos apenas lembrar que existem valores e convidar as pessoas, no fundo, a refletirem sobre esses valores de dimensão ética. Por outro lado, o Estado não pode ser ele a definir esses padrões éticos na conduta dos cidadãos ou nas condutas profissionais. Recordo, por exemplo, a tentativa que o Estado tem, a propósito da eutanásia, de definir critérios de deontologia médica. Não é a lei que define aí Não é a lei que ética? define. Não é a lei que define. Há padrões que são padrões internacionais, padrões históricos e intemporais que vinculam
o exercício da atividade no exemplo da atividade médica, mas certamente os professores Pedro Afonso e Vítor Gil falarão melhor sobre a dimensão ética do exercício da deontologia médica. E por certo que essa dimensão da medicina, da saúde, é também muito presente neste vosso movimento, pelos outros dois fundadores, professor Pedro Afonso, e este é um setor particularmente frágil nessa afirmação dos valores éticos? Sim, curiosamente a ética também tem, para além, perdão, uma dimensão social que interessa à sociedade, também tem uma relevância individual. E nas minhas aulas que eu dou na Faculdade de Psiquiatria, falamos muitas vezes da inteligência emocional, que é um conceito que foi introduzido nos anos 80 por um psicólogo famoso, Daniel Goleman, que estruturou e que tem várias dimensões e que inclusivamente inclui uma, que é a ética, ou seja, uma pessoa que tenha inteligência emocional tem que de alguma forma sentir-se ou vincular-se a uma ética, caso contrário não terá sucesso na sua vida, não terá o reconhecimento dos pares e ficará no fundo prejudicado pelos objetivos que se propõe a alcançar. E este aspecto é muito importante porque de facto ao desvincularmos da ética nas nossas profissões, na nossa vida individual, nossa vida familiar, nossa vida de relação, somos prejudicados por isso. Portanto, podemos escolher muita coisa, mas nem todas as escolhas nos convêm. Outra nota importante, a ética não obriga à perda de liberdade, portanto, é perfeitamente conciliável e devemos também promover uma ética associada à responsabilidade. Uma última nota sobre este tópico, a nível individual. Hoje em dia graça muito um certo subjetivismo moral, ou se quiserem, um certo relativismo ético, que também urge combater. Portanto, os jovens às vezes acham que apenas aquilo que acreditam e aquilo que sentem que é o mais importante é o melhor para eles, que não é verdade. Daí que seja importante pô-los também a pensar e a refletir, porque nem tudo aquilo que eu posso fazer é aquilo que mais me convém. Uhum. E para ouvirmos o professor Vítor Gil, pedia que voltássemos ao início desta nossa conversa e recordasse de que forma é que aconteceu o encontro de ideias e de propósitos para propor esta ação e reflexão sobre a ética. Muito bem, nós somos pessoas diferentes em formação, em práticas profissionais, mas temos alguns elementos comuns. Uma das coisas que partilhamos, todos somos professores universitários e, portanto, todos temos contactos com jovens a quem passamos valores e passamos princípios e passamos conhecimentos. E por esta ordem, valores e princípios e conhecimentos. Ou seja, o que transmitimos aos nossos alunos não pode também ser desligado de uma dimensão ética. E a ética é subjacente às nossas preocupações do dia a dia. Depois, como já foi dito, não é uma ética qualquer, não é uma ética relativista que mude de acordo com as conveniências. Há princípios e há valores que consideramos fundamentais e que consideramos não negociáveis. E, naturalmente, que aqui isso foi uma das coisas que nos foi aproximando. Nós não nos conhecíamos todos, conhecíamos alguns e quando nas conversas, as ideias uns dos outros. Exatamente, nas conversas que fomos tendo, começamos a ver que havia partilhas de pontos de vista. Primeiro começou a sair a ideia. Da ideia saiu a aproximação das pessoas. E então das ideias que todas as pessoas foram partilhando, percebeu-se que havia muitas coisas em comum e essas coisas em comum justificaram o nascimento deste movimento. Portanto, temos pontos de vista diferentes, posições, algumas publicamente conhecidas, desportivas, políticas, etc., diferentes, mas temos princípios comuns. E esses princípios são, de alguma maneira, nós não somos uma organização confessional, mas naturalmente que nos inspiramos na doutrina social da Igreja e nos princípios aí definidos. Portanto, isso será a nossa partilha. De todo modo, somos um movimento amplo, aberto e pluralista. E nesta nossa conversa ia-vos pedir depois a cada um um projeto, uma iniciativa que gostassem de ver concretizado a partir da ação deste movimento. Antes pedia-vos a análise a ação ética em curso em tempo de pandemia. É um tempo onde estados de emergência e de calamidade limitaram direitos fundamentais ou, por outro lado, ajudaram a que eles se salvaguardassem? Enfim, eu não sou médico, sou aqui a minoria, sou um economista, mas se calhar talvez tenha sido a economia também a ditar muitos desses princípios. Sim, porque a vida hoje, a ideia da esperança é uma ideia muito complexa, não é? Para as pessoas terem esperança, têm que ter satisfeitas as suas necessidades,
tem que ter boa saúde, tem que ter a ideia do futuro sempre presente. A pandemia veio pôr em causa algumas dessas circunstâncias e desses parâmetros. E foi, do meu ponto de vista, uma boa oportunidade para refletir, não é? O que era verdadeiramente importante, ou o que é verdadeiramente importante na nossa vida. É apenas termos mais ou sermos mais? E concordam que houve esta reflexão no contexto da pandemia? Sim, houve. E ainda há pouco foi citada a questão da eutanásia, por exemplo, é absolutamente inadmissível, até do ponto de vista ético e não apenas, que se tenha discutido a aprovação de uma lei sobre a eutanásia no momento em que, curiosamente e desgraçadamente, as pessoas mais velhas foram as mais atingidas pela pandemia. Mas dizia eu que bastou um vírus absolutamente minúsculo e invisível para nos fazer perguntar se o que nós, como a sociedade portuguesa, mas não só, evolui é o caminho certo. E a minha esperança, embora com algum ceticismo, mas a minha esperança é que possamos ter acolhido algumas lições das prioridades como pessoas e como membros de uma sociedade, em que os valores devem estar antes do subjetivismo das opiniões, em que o ter é importante, mas o ser é fundamental, em que os fins podem ou não podem justificar certos meios e em que a ideologia tecnocrática nos submete a regras, entre aspas, não é? de desconsideração da razão pela qual estamos a viver e pela qual os nossos pais nos deram a prenda de estarmos aqui a falar hoje. Professor Paulo Otero, como é que olha de facto para a convivência social e digo a convivência no sentido mais amplo que aconteceu nesta pandemia, muito delimitada por estados de emergência, por leis que nos eram impostas? Muito bem. Eu penso que a pandemia veio recolocar a questão dos direitos e das liberdades. A ideia de que a minha vontade é uma vontade absoluta, que não tem limites, a não ser a vontade dos outros, veio aqui claramente ser colocada em causa pela ideia de bem comum da coletividade. A limitação da minha liberdade de me deslocar. As regras de confinamento vieram mostrar que a liberdade de cada um de nós pode ceder perante situações em que o interesse público, a saúde pública, o bem geral, o bem comum da coletividade pode determinar restrições ou até suspensões de direitos fundamentais. Esta dimensão limitativa do egoísmo, do individualismo, pelo bem comum da coletividade, é, a meu ver, a grande mais-valia que a pandemia veio trazer à temática dos direitos e das liberdades fundamentais. Resta saber se a ponderação feita pelo decisor político foi sempre pautada por regras de proporcionalidade ou, pelo contrário, se houve situações de excesso de intervenção do legislador. Mas é uma boa reflexão em que medida o bem de todos é um limite natural ao exercício dos meus direitos e das minhas liberdades. E seria a mesma estratégia a levar por diante para salvaguardar direitos fundamentais e direitos éticos, nomeadamente? Penso que sim, penso que sim. Penso no que caso a em que a sociedade percebeu o que era esse bem comum. Exatamente. A ética impõe essa ponderação e é algo que estava esquecido nas gavetas históricas, eu diria, da temática dos direitos fundamentais. A ideia de um liberalismo, de um neoliberalismo, em que a vontade pode tudo, é agora condicionada por imperativos de interesse da coletividade, a tal ideia do bem comum que impõe essas limitações, essas restrições. É uma mais-valia. Foi o medo que levou a esse aceitar de foi o medo e a ideia natural, eu diria eticamente natural, de que há valores superiores ao eu, ao querer, já que o eu está inserido dentro de um contexto social. Eu não sou apenas eu só, sou eu na minha relação com o tu, na minha relação com os outros. E, professor Pedro Afonso, aqui o valor da vida, o valor da saúde, acabou por ser aquele que determinou um conjunto de liberdades e garantias de toda a sociedade.
Sim, já foi falado aqui no paradoxo, não é? Numa altura em que se procurou fazermos enormes sacrifícios para salvar vidas, a falta de oportunidade da questão da eutanásia, que acho que isto é perfeitamente lamentável, mas a pandemia veio trazer algumas reflexões importantes, se permite. Em primeiro lugar, mostrou e que espero eu que possamos todos em conjunto melhorar as condições miseráveis que muitos idosos vivem em lares, em condições completamente indignas. O Estado aí tem que intervir, não só fiscalizando, como também eventualmente apoiando, para que se melhore as condições dos nossos idosos. Vem mostrar que muita gente vive em profunda solidão e a pandemia agravou também essa solidão. Nós também experimentámos essa solidão, porque estivemos confinados muito tempo, privados de estar com os amigos, com a família, portanto veio valorizar muito a presença humana e o contacto humano. Depois outro aspecto também é a questão do teletrabalho, que mostrou que se perdia imenso tempo nas deslocações pendulares, principalmente nas grandes cidades, 1h30, 2 horas por dia, causando um enorme desgaste. O teletrabalho mostrou que é possível, pelo menos parcialmente, diminuir esse encargo, esse desperdício de tempo. E também vem mostrar, dado o longo período de confinamento entre pais e filhos, os filhos na escola passaram a passar tempo em casa, veio dar uma oportunidade de uma experiência de vida em familiar que de outra forma não teria sido possível. Ouvi muitos pais dizerem-me que não se lembram, quer dizer, de há muito tempo terem almoçado todos durante a semana juntos, que também é uma coisa positiva. Ou seja, veio valorizar precisamente a instituição familiar, a necessidade de termos tempo para estar com os nossos filhos, com os nossos maridos, com as nossas mulheres. E o tempo, nesse aspecto, é precioso. E o que está a acontecer, e para terminar, é que o estilo de vida que nós levamos rouba-nos imenso tempo no trabalho e deveríamos voltar a reconquistar esse tempo para vivermos tempo de lazer e tempo em família, porque só assim é que realmente as relações são verdadeiramente humanas. Professor Vítor Gil, aprendemos com a pandemia que cuidando de cada um de nós estamos a cuidar de todos? Com certeza que sim. E houve coisas muito contraditórias. Houve decisões terríveis que os médicos tiveram de tomar. Ter que desligar o ventilador ao fim de 5 dias quando a resposta não era favorável, quando todos sabemos que às vezes há respostas favoráveis mais tardias. Essa ausência de resposta que o sistema teve, é justificável pela catástrofe, mas há catástrofes que podem ser prevenidas. Numa conferência brilhante que o general Ramalhianes deu numa sessão organizada pela Revista Portuguesa de Cardiologia, falou exatamente da responsabilidade dos Estados na prevenção das catástrofes. Toda a gente sabia que vinha um dia destes uma pandemia, como já tinha acontecido no passado, como acontecerá no futuro. Provavelmente um terremoto será mais difícil de avaliar as consequências, mas uma pandemia viral como esta havia a experiência do século passado. No entanto, os Estados não estavam preparados. E essa falta de responsabilidade do Estado em proteger os cidadãos teve consequências. E poderia ter sido de uma forma diferente. Mas houve também o desafio a uma série de atitudes humanas de extraordinária solidariedade e de extraordinária entrega. Estou a falar dos profissionais de saúde, naturalmente, dos meus colegas mais jovens, enfermeiros e também auxiliares. Toda a gente foi de uma abnegação, de uma entrega total. E essas pessoas não precisam de palmas. Essas pessoas precisam que, a seguir à pandemia, se olhe para elas e se lhes dê o devido valor, o que não tem acontecido no passado, pelos governantes e se calhar pela sociedade em geral. Mas houve o exercício de múltiplas formas de solidariedade. Eu estou-me a lembrar de movimentos de jovens, de escuteiros, que iam entregar as compras à casa das pessoas, que iam evitar que as pessoas idosas, frágeis e doentes ficassem expostas a contágios potenciais. Houve muita solidariedade que emergiu, houve muitos valores que emergiram. E, portanto, a pandemia também foi uma oportunidade dessas coisas que às vezes estavam escondidas nas próprias pessoas virem ao de cima. E, portanto, eu penso que nessas pessoas qualquer coisa ficou desperto, qualquer coisa de bom marcará as suas vidas para o futuro. E Portugal aprendeu, está melhor preparado para situações como esta? Vamos ver. Houve aqui duas situações, as agudas e as crónicas. Nós médicos estamos muito preocupados neste momento, ainda na semana passada, numa conferência, enfim, com os colegas da Universidade de Santiago de Compostela, estávamos depois a conversar, eles estão muito preocupados, em Espanha, nós também o devemos estar, com aquilo que pode ser uma avalanche de situações crónicas que se arrastaram durante a pandemia, que atingiram, portanto, graus de agravamento maiores e que nos podem agora começar a aparecer
com um grande impacto, não nas situações agudas e nos serviços de urgência, mas em todo o funcionamento do sistema. Ora bom, essa situação implica que se olhe para a gestão da doença crónica de uma forma diferente. A doença crónica deve ser olhada de forma diferente, não só para aumentar a capacidade de resposta, mas também para gerir de uma forma melhor. Há muitos atos médicos que são apenas repetições sem sentido nenhum. Há muita futilidade, há muita redundância. Há exames auxiliares de diagnóstico que são repetidos sem grande sentido. E, portanto, a introdução dessa preocupação de melhor gerir o dia-a-dia, de melhor gerir a resposta às situações crónicas, poderá ser um grande desafio e eu espero que a pandemia tenha servido para isso também. E percebemos desta conversa sobre pontos de vista diferentes, em diferentes setores, não só profissionais, como de intervenção pessoal. E quem nos está a ver e ouvir pode perguntar, mas o movimento Ação Ética vai, e deixem passar esta palavra muito direta, vai servir para quê? Que ações, que projetos cada um de vós gostaria de ver concretizado a partir deste movimento? Em primeiro lugar, e decisivo, nós temos consciência que movimentos deste tipo nas sociedades contemporâneas começam logo em desvantagem, do ponto de vista da sua influência e da sua consideração, sobretudo pelos meios de comunicação social mais extensos e mais perto das famílias. Esse é um desafio muito grande, mas eu nestas coisas também gosto de sonhar, não é? E lembrei-me de duas coisas em que gostaria que o MAI, agora e no futuro, pudesse ter alguma influência. Em primeiro lugar, nos planos de ensino escolares, não é? Nos planos escolares. Hoje há cadeiras de cidadania, mas são cadeiras onde se aprende sobretudo os direitos, não é? E não há direitos sem deveres. E os deveres também devem ser incrustados na personalidade dos jovens, das crianças, e, portanto, alguma componente maior nas questões da cidadania é um desafio que nós temos para todos. E já agora, e para terminar, porque estamos a falar de direitos e de deveres, sabendo nós que os deveres pré-existem em relação aos direitos, coisa que a maior parte das pessoas não tem consciência disso. Sabemos que há uma Declaração Universal dos Direitos do Homem, que há muitas cartas dos direitos humanos, pois que tal mais estimular uma carta dos deveres das pessoas? Fica essa proposta. Professor Paulo Otero. Muito bem, eu diria que uma das grandes propósitos que o movimento Ação Ética deve ter é o desmontar, o denunciar uma certa contracultura minoritária, mas que domina as redes sociais, que domina os principais meios de comunicação social. Desmontar, por exemplo, a ditadura da linguagem, desmontar, por exemplo, a ditadura que querem impor em matéria de ideologia de género, a defesa da vida, a defesa da liberdade, a defesa da dignidade de cada pessoa na sua inserção familiar, na sua inserção social. Acho que esta é a grande aposta que o movimento Ação Ética procura transmitir junto da sociedade. Professor Pedro Afonso? Nós também gostávamos de trazer temas que muitas vezes estão fora da discussão pública e vamos fazê-lo agora proximamente com a questão da demografia. Aliás, ontem tivemos há dias uma notícia interessante da China que aumentou o número de filhos, permitindo que estão com um problema demográfico tremendo, permitiu que os casais chineses possam ter 3 filhos. Nós estamos com um problema semelhante. Estamos com uma taxa de fertilidade de 1,41, que é baixíssima, portanto é um tema que queremos discutir. Depois, também queremos envolver os jovens na ética e mostrar-lhes que, ao aprenderem ética, ao refletirem ética e ao assumirem ética nas diferentes áreas da vida deles e nas diversas profissões, todos temos a ganhar com isso, individualmente e coletivamente. Vamos fazer um livro que será publicado nos próximos meses, em que vão ter vários capítulos, especialmente dedicado aos jovens, a ética no desporto, a ética na comunicação social, a ética na gestão da riqueza, a ética na vida familiar. Portanto, são todos assuntos que merecem discussão, aprofundamento, e estamos em crer que o nosso contributo poderá ajudar os jovens e os menos jovens a poderem assimilar estes conceitos e trazê-los para a prática da sua vida, e consideramos que isso também fará a nossa sociedade uma sociedade melhor. Sem dúvida é um movimento
que quer estar na cidade, que quer estar na sociedade, e por isso gravamos aqui também neste ambiente, no cimo do Parque Eduardo VII em Lisboa. Professor Vítor Gil, no seu caso, que projeto gostaria de ver concretizado? Olha, eu estava um bocadinho a dizer que a pandemia também fez emergir um conjunto de valores que as pessoas tinham dentro de si e às vezes nem sabiam. Nós somos, por natureza, pessoas inquietas no sentido de desinstaladas. E esse confronto aos outros, de se desinstalarem também, saírem do seu nicho de conforto e pensarem, é desde logo uma das nossas preocupações. E naturalmente que temos estes projetos do livro, de intervenções cívicas, de tomadas de posição sobre vários temas, já o começamos a fazer. Não são só coisas que queremos fazer no futuro, mas o simples facto de promovermos debates de ideias, de levarmos outros a pensar, de trazermos outros a sair da sua concha e dar a sua contribuição, tem um efeito amplificador. Nós não somos um movimento político no sentido estrito do termo, mas sabemos que se outras 30 pessoas pensarem connosco, cada uma dessas pessoas ampliará a nossa voz e dessas 30 facilmente chegaremos a 300 e dessas 300 facilmente chegaremos a milhares. E portanto é um bocadinho também isto. Para além de ações concretas que estão planeadas e estão no terreno, o simples facto de existirmos, de confrontarmos, de colocarmos em cima da agenda o pensamento nestes temas, já é uma contribuição que queremos dar à sociedade. E sem dúvida nenhuma que são atitudes decisivas para que essa participação cívica aconteça nos mais diferentes âmbitos. Agradeço-vos terem estado aqui no programa Eclésia, no contexto do Dia de Portugal, que reclama sempre essa possibilidade de intervenção e de construção das sociedades que todos constituímos. Muito obrigado. Muito obrigado. E felicidades para o movimento Ação Ética que quisemos apresentar no programa Eclésia de hoje. Mais logo, pelas 22h45, acompanhe também a nossa edição na rádio na Antena 1. Desejo-lhe uma ótima tarde e até amanhã, se os quiser.